Paz, queridos. Dá um pouquinho de trabalho para o Daniel aqui. Ficar mais pertinho dos irmãos hoje. Vamos orar? Vamos começar orando? Vamos orar? Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, Deus Altíssimo, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, e já podemos sentir a Tua presença neste lugar, Senhor. A Tua presença é viva, Pai, aqui. Sabemos que o Senhor tem vida abundante para dar ao Teu povo. Basta nós abrirmos a nossa boca, basta nós querermos, o Senhor manifesta a Tua glória, o Senhor manifesta, Pai, a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Neste momento eu me coloco aqui, Senhor, na Tua presença. Pai querido, não porque eu tenha algum mérito, Senhor, porque nada temos para Te oferecer. Todas as nossas obras, Pai, são como os trapos de imundícia, não temos nada, Senhor. E nada podemos fazer sem a Tua presença. Pai querido, por isso nós estamos aqui para ser usados como instrumento em Tuas mãos. Fala, Senhor, de acordo com a necessidade da Tua igreja. Venha restaurar altares, Senhor, nesta manhã. Fala aos corações, Senhor. Traga vida, sopra vida, Senhor, nas narinas nesta manhã, Jesus. Nós precisamos de Ti, precisamos de vida abundante. A Tua palavra diz: buscar-me e viver, e nós estamos aqui Te buscando, Senhor, para que tenhamos vida, Senhor, na Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Nós vamos fazer uma leitura no livro do profeta Jonas. Aquele profeta que nós aprendemos a respeito dele desde crianças, né? Vamos lá? E nós vamos começar o livro do final para o começo. Vamos falar sobre o seu descontentamento. Jonas 4 diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda em minha terra? Por isso eu me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Querido, se eu pedir para uma criança de 5, 6 anos vir aqui contar a historinha de Jonas, todo mundo vai, a criança vai saber.
né? Conta-se a história de um profeta que recebeu uma ordem de Deus e que aí ele resolveu desobedecer a ordem de Deus e fugiu, ao invés de ir para Nínive fazer a obra que Deus havia mandado, ele fugiu para Tarsis. Então, se Nínive virar para a direita, ele foi para a esquerda, bem longe, para fugir da presença de Deus e falou para Deus, eu não quero saber desse negócio, né? Então eu vou fugir, Deus que se vire como Ele quiser. E aí, de repente, Deus manda uma tempestade no barco onde ele estava. E aí, ele vê que o barco vai se afundar. E os homens, os marinheiros, chegam para ele e falam assim, o que está acontecendo? Porque você está aí dormindo, não é? O que está acontecendo? Porque você não está vendo a tempestade que está acontecendo. E os homens começam a descarregar, jogar as coisas dentro do mar, porque precisavam diminuir o peso daquela embarcação, para que ela continuasse a navegar, mas aí a tempestade se intensificava, não é? Então Jonas pede para ser arremessado ao mar. Porque era ele o problema, ele sabia que ele tinha um problema, que ele estava fugindo, o que estava acontecendo. Aí Deus manda um grande peixe, e engole Jonas, e depois Deus o livra. Essa é a historinha que a gente conhece, não é? Agora, se nós vamos ler a respeito dessa situação de Jonas mais profundamente, nós vamos enxergar Deus aqui em todos os momentos. Vamos enxergar milagres extraordinários aqui, e que incontáveis, que muitas vezes a gente lê porque nós temos esse senso comum já de conhecer essa história da maneira como nos foi contada. Nós perdemos o melhor da história. Perdemos o mais importante, mais interessante da história, que é a ação de Deus e o cuidado de Deus para com o ser humano. Nós somos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta. Mais de 7 bilhões e 600 milhões de habitantes, nós discutimos na lição passada com os jovens lá nos fundos. E Deus, Ele trata cada um de maneira individual. Conseguem perceber isso? Quando você ora, fala com Deus, Deus fala com você individualmente. E aí quando a gente começa a ver essa questão de Jonas, Jonas era um cara famoso lá na sua terra. Jonas era profeta, filho de profeta. E há pouco tempo atrás, a gente consegue visualizar isso lá no livro de 2 Reis. Deus deu uma profecia através de Jonas. No versículo 25 diz o seguinte, 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Diz que restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. Isso no reinado do rei Jeroboão II. Ali houve uma profecia e todos os muros, as proteções de Israel voltaram a ocorrer. Então Israel novamente estava ali vivendo um novo tempo, um tempo de prosperidade, um tempo de vida abundante ali na sua terra, no reinado desse rei Jeroboão II. E aí, os ninivitas eram inimigos da pátria de Israel. E aí Deus manda Jonas ir lá falar com este povo para que esse povo se arrependa, para que esse povo se converta. E Jonas, como bom patriota, falou assim, então eu vou, agora que nós estamos numa vida boa, então eu vou abrir as portas novamente para que o inimigo entre na nossa terra e volte a destruir. E Jonas não aceita o seu chamado. Jonas não quer nem saber da missão que Deus deu para ele. Jonas não era um profeta qualquer, era alguém que conhecia o Deus a quem ele servia. Tanto que ele diz aqui, olha, eu sabia que o Senhor livraria aquele povo, por isso que eu não queria fazer a sua obra. Eu sei que o Senhor é misericordioso, que o Senhor salvaria esse povo, por isso que eu não queria saber de fazer a sua obra. Mas aí, quando Deus tem algo para realizar, quando Ele chama alguém, Deus não anula aquilo que aconteceu, o seu chamado, a sua aliança com ninguém. Quando Deus chama Jonas, e ele sabe que Jonas fugiu da sua presença, que Jonas está tentando uma rota de fuga, que ele não quer fazer a sua obra, Deus poderia ter levantado outro profeta e ter mandado. Não é isso?
A obra do Senhor não tem muita mão de obra para a obra do Senhor. Essa que é a verdade. Mas aí, Jonas está numa situação em que ele está num sofrimento profundo. Ele está numa situação em que ele não quer fazer a obra do Senhor por causa das consequências que ele imagina que poderiam acontecer. Mas aí o nosso bom Deus, ele faz com que Jonas se desperte da situação. Quando aqueles homens foram navegar, com toda certeza eles consultaram lá no Google, né? Nas suas informações a respeito da previsão do tempo. Vamos consultar a meteorologia, se vai chover, se tem tempestade. Aqueles homens sabiam exatamente o que eles estavam fazendo em alto mar. Eles sabiam que não tinha tempestade nenhuma à vista, porque eram homens experientes em alto mar. E aquela tempestade sobreveio de alguma forma, e eles não eram servos de Deus, Jeová. Mas eles já ouviram falar a respeito dele. E aí, eles começam a observar o que estava acontecendo, de onde que vem essa tempestade. E aí começam a olhar um para o outro, tem alguém com pecado aqui, tem alguém errado aqui, alguma coisa, alguém fez alguma coisa contra o seu Deus, deixou de sacrificar ao seu Deus, deixou de fazer alguma oferenda ao seu Deus, e aí procura um, procura outro, está todo mundo ali, todos estão ali. Ah, mas tem um outro tripulante, alguém que está sumido, alguém que fugiu, entrou, e ele foi descendo ali no porão e se deitou e dormiu profundamente. Quem dos irmãos aqui, quando tem algum problema muito sério, tem insônia? Alguém tem insônia? Ô, irmãos. Oi? Ali. Graças a Deus. Hã? E quem que dorme o dobro quando está com algum problema? Eu não estou só também, graças a Deus. E aí Jonas estava naquela situação terrível, o que ele resolveu fazer? Ir dormir. Às vezes nem só porque ele queria um descanso, mas porque a sua tensão estava muito grande, então ele foi dormir para se ver alheio, para se ver livre daquela situação, porque ele se lembrava, ele sabia o que ele tinha feito. Ele sabia de quem que ele estava fugindo e por quê. E aí quando a gente pode ver aqui que as pessoas, a gente não fica escondido por muito tempo, não é isso? Aí, de repente, os homens se lembraram, olha, tem alguém ali dormindo. E chegaram para ele e perguntaram, o que passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E aí eles se juntam e falam assim, vamos lançar sorte para ver quem é que está em pecado aqui dentro. Para nós vermos de quem que é o problema, quem é que está errado aqui dentro desse barco, porque alguém tem que ter feito alguma coisa contra o seu Deus, contra a sua divindade. E aí? E aí o que aconteceu? O profeta de Deus não se levantou e não disse que era com ele o assunto. Eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Sobre Jonas. Aí sim, eles perguntaram, nos declara quem que é você? Por que sobreveio tanta desgraça sobre nós? Aí, como eu disse no princípio, Jonas era um profeta famoso ali na sua terra, né? Era alguém midiático, alguém que estava nas todas as mídias sociais, alguém que era conhecido ali na sua terra. Mas ele não disse que era profeta do Senhor. Ele disse que era hebreu e que teme ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Porém, aqueles homens, embora não servissem ao mesmo Deus de Jonas, eles já sabiam quem era esse Deus, tão terrível, tão temível e tão poderoso. E se assustaram e perguntaram e falaram, por que é isso que você fez? Imagina desobedecer a um Deus tão grande, a um Deus tão poderoso. O que nós faremos? O que nós devemos fazer para você, para que esse mar se acalme? Aí Jonas fala, tomai-me e lançai-me ao mar.
E aí, eles, ao invés de fazer isso de imediato, né? Homem ao mar, jogou o homem lá dentro. Não fizeram isso imediatamente. Eles continuaram lutando com as suas forças. Vamos remar mais rápido. Porque simplesmente jogar uma pessoa dentro do mar, matar, assassinar uma pessoa, era isso que eles fariam. Eles não queriam, eles pediram para Deus. Eles clamaram a Deus, disseram: ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem. Que o sangue deste homem, nós não tenhamos culpa sobre o sangue deste homem. Só que, no entanto, Jonas não pestanejou quando ele disse: pode me lançar dentro do mar. Pode me jogar dentro do mar. Queridos, em algum momento aqui, Jonas disse: o meu Deus me livrará? O meu Deus me livrará da morte? Não. Diferente de Sadraque, Mesaque e Abednego, que disseram: se nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não quiser, nós estaremos com Ele do mesmo jeito, não é isso? Jonas não disse isso. Porque Jonas estava num momento complicadíssimo da sua vida, das suas emoções. Queridos, nós estamos numa época em que as emoções, elas estão assim, todas turbulentas. E Jonas, ele estava passando exatamente por esse momento. O momento em que as suas emoções estavam à flor da pele. E alguns pregadores, eles falam assim que o comportamento de Jonas era um comportamento de quem tem aquele comportamento bipolar. Como é que chama? O que é uma pessoa bipolar? Hã? É assim, mais ou menos isso. Mas ela está assim, muito feliz, toda eufórica. Daqui a pouco ela está muito triste, clamando pela morte. Jonas, quando ele fala, me joga no mar, ele não disse que ele tinha certeza que Deus o livraria. Ele não faz questão da sua vida. Ele não faz questão da sua vida. Ele está numa angústia tão grande, sentindo uma dor tão grande, que ele acha que a sua vida não tem valor nenhum mais. E ele pede para ser lançado ao mar, e ele não muda de ideia. Mas, no entanto, estes homens fizeram isso e ofereceram também sacrifícios ao Senhor. E também fizeram votos. Os marinheiros que nem conheciam a Deus. E o homem de Deus, o profeta de Deus, estava ali. Que poderia, de repente, ter mandado cessar a tempestade. Que poderia, de repente, ter evangelizado aqueles homens, feito como Paulo, né? Evangelizado aqueles homens, trazido salvação para aquele lugar. Mas o homem de Deus, ele não estava nos seus melhores dias, nos seus melhores momentos. E aí, conta que Deus, no momento em que Jonas cai dentro do mar, Deus prepara um grande peixe. As pessoas falam que é uma baleia, falam que é isso, que é aquilo, mas a Bíblia cita que é um grande peixe. De repente, Deus preparou aqui um peixe, um único peixe, né? Somente para aquela missão. Mas algo interessante que acontece é que Jonas está a salvo, entre aspas. Estava a salvo dentro do ventre de um peixe, não deve ser um lugar muito legal para se estar, não é? No mínimo, escuridão tem ali, não é isso? Imagina o estômago do bicho, os órgãos se movimentando, deve ser um lugar horrível para se estar. E, no entanto, Jonas ficou ali. E ficou. Em silêncio. Até o momento que a gente entende que foram 3 dias. Se nós calcularmos os 3 dias pelos nossos dias de hoje, são 3 dias, 3 noites, 72 horas. Não é isso? Imagina o desconforto de estar ali. Imagina o cara conhecer o caminho do livramento. Imagina o cara que profetizou a uma cidade, num reinado, e houve um milagre ali em que os muros da sua cidade foram fechados, a sua cidade estava próspera de novo, o seu povo estava próspero de novo. Ele sabia quem era o Deus a quem ele servia e o que estava acontecendo com ele.
Estou de mal de Deus. Não quero saber de Deus. Porque Deus vai livrar aquele povo? Aquele povinho lá que merece morrer? Às vezes a gente pensa, é uma picuinhazinha, não é? 120 mil pessoas não é muita coisa, não. Né? Às vezes a gente quer que morra um só que pisou no nosso pé. Né? O irmão pisou no nosso pé, dá vontade de... Ah, se eu pudesse. Não é assim? E Jonas fez questão de pedir para ser lançado ao mar, fez questão nenhuma da sua vida. Estava ali no ventre do grande peixe por 3 dias. Até o dia que ele falou assim, eu não vou morrer, acho que eu não vou mesmo, né? Então deixa eu me retratar com Deus, né? Deixa eu fazer alguma coisa. E aí ele clama, ele diz que na sua angústia ele clamou ao Senhor. Queridos, veja que Deus maravilhoso que nós servimos. Deus dá o tempo necessário que nós precisamos muitas vezes. Deus dá o tempo do arrependimento. Deus dá o tempo para que nós possamos reconhecer a sua soberania. E o quanto somos privilegiados de sermos chamados por Ele. Imagina quantas pessoas hoje estão lutando por fama. Quantos profetas hoje em dia estão lutando por fama, por palcos, por estar em palcos falando a multidões. Quantas pessoas. E esse homem que tinha tudo isso, que Deus falava diretamente a ele, não deu o menor valor na hora da sua luta, na hora da sua angústia, na hora da sua dor. A sua dor era mais forte do que qualquer outra coisa. A sua dor era mais forte do que o seu chamado. A sua dor era mais forte do que os seus títulos como profeta. A sua dor era mais forte. E de repente o estava consumindo de tal modo que ele não sabia como agir. Até o dia que ele percebeu que não ia ter jeito de continuar nessa mesma luta. E ele clamou ao Senhor. E veja que interessante. Deus não o respondeu com palavras. Deus o respondeu com milagre. Deus o respondeu com milagre. Imagina você fazer com que o grande peixe chegue ali, à margem do mar, e vomite o profeta para fora. Aquele profeta que era reconhecido ali na sua terra, cheio de pompa de repente, né? Onde passava, de repente, me dá um autógrafo. Hoje em dia não tem mais autógrafo, né? Vamos fazer uma selfie com o profeta. Ele foi vomitado. Olha só que situação que chega. Olha só que situação que muitas vezes o ser humano chega por causa das suas emoções. Queridos, e muitas vezes não adianta a gente ficar falando, olha, isso vai passar. O problema vai se resolver, não adianta muitas vezes. Porque quem está na luta, só quem está na luta, só quem está passando pelo vale é que sabe o que está doendo. Só quem está passando por dificuldades, por dores terríveis, sabe o que está acontecendo. Uma palavra às vezes não é suficiente. Às vezes não é suficiente. E muitos são os fatores que nos levam às vezes a querer jogar a toalha, a querer chutar o pau da barraca, né? Como as pessoas falam. Muitos são os fatores. Quando nós vemos mais a fundo essas questões de Jonas, nós começamos a perceber o quanto humano esses profetas foram. Quanto gente essas pessoas foram. E o quanto o nosso Deus é compassivo para com todos nós. Porque quando a gente vem de uma época em que as pessoas vestiam uma capa de super crente, eu não sei quem que inventou essa história, que crente está imune de todas as mazelas do mundo, que crente não pode sentir dor, que crente não pode passar por dificuldades, eu não sei de onde é que veio essa infeliz ideia. Porque todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos homens e mulheres sofrendo, chorando, por causa de situações que vivem. Nós vemos um Davi, um homem segundo o coração de Deus, que pecou, que errou,
que teve o seu lar destruído, que passou por situações terríveis. Vemos um Abraão que mentiu. Vemos um Sansão, um Nazireu, alguém separado para uma obra específica, jogando tudo para o alto por causa de prazeres deste mundo. Não encontrei ninguém perfeito aqui, a não ser Jesus. Não tem ninguém perfeito, não existe super crente, não existe super nada. Nós estamos aqui, estamos fadados às mazelas deste mundo. Quem dera, não é isso? Quem dera que fosse diferente. Quem dera. Mas o Senhor aqui, Ele está nos ensinando. Ele está nos ensinando que Ele se importa, que Ele cuida, que Ele não desiste. Ele poderia muito bem ter deixado Jonas ali, mandado Jonas voltar para sua terra e enviado outro profeta. Amitai era profeta, pai dele. Só não sei informar se esse Amitai ainda era vivo, tá? Poderia ter enviado, né? Amitai, o outro profeta, levantado alguém para fazer esta obra. Mas, no entanto, Deus prefere tratar com Jonas, para que ele mesmo faça a obra para o qual ele foi designado. E no momento em que Jonas chega e prega a palavra do Senhor, dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Arrependei-vos. Uma raiva danada, querendo que aquele povo morresse, não é isso? Eu vou fazer isso daqui, mas olha, porque o Senhor já me deu todas os motivos porque eu tenho que fazer. E aí chega falando, arrependei-vos, 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 e o povo? E o povo? Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, nem sejam mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão ferventemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se Deus voltará e se arrependerá e se apartará o seu furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Queridos, essa obra de evangelismo, ela foi extraordinária. Já pensou? Às vezes a gente prega, uma alma se rende ao Senhor. Imagina esse daqui, arrebanhando multidões, com poucas palavras. Mas aí, Jonas, ao invés de se sentir um privilegiado, puxa, cumprir com o dever do Senhor, cumprir com o trabalho do Senhor, e esse povo se arrependeu, esse povo voltou atrás. A Bíblia fala que ele se desgostou extremamente, ficou irado, ficou bravo. Consegue imaginar alguém bravo assim com Deus? Alguém já balançou? Já pensou? Aconteceu uma grande obra, aconteceu um grande milagre, mais um grande milagre aqui. E ao invés de glorificar ao Senhor, o profeta fica muito bravo. E ele fala assim, é melhor que eu tivesse morrido, é melhor que estar morto, do que ver uma obra dessas. É por isso que eu não queria ir lá. Porque eu sabia que o Senhor é tremendo, que o Senhor é grande em misericórdia, que o Senhor perdoaria esse povo. Queridos, quando Jesus vem e traz um evangelho em que ele aproxima as pessoas de Deus, muitos não gostaram. Muitos não gostaram. Não é isso? Aqueles que achavam que detinham ali a salvação, que Deus era a sua propriedade, que a salvação era a sua propriedade,
ficaram muito bravos. Acha? Esse povo aí, esses gentios aí vão se chegar a Deus? Não pode. Não é isso? Nós somos um povo puro, um povo separado. Nós é que somos herdeiros. E Jesus, Ele nos enxerta. Não é isso? Somos frutos enxertados na videira verdadeira, não é isso? Estávamos todos destituídos da glória de Deus. Estávamos todos afastados da glória de Deus. Todos perdidos. Mas Jesus, Ele nos aproxima novamente de Deus. Queridos, muitos estudiosos ou teólogos desocupados, digamos assim, citam que o livro de Jonas é somente algo figurativo, né? É só para figurar ali uma historiazinha. Mas Jesus, o próprio Jesus cita, né, Jonas, né? Essa daqui é a manifestação do João 3,16, não é isso? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. E o próprio Jesus disse que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, convinha também que o Filho do Homem estivesse no seio da terra por este período. Como é impossível ser uma história figurativa, não é isso? Por mais miraculosa que pareça, alguns detalhes, nós sabemos que nós temos um Deus que é tremendo. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que pode... O homem pode estar lá enterrado dentro do ventre de um peixe. Ele pode ressuscitar. Trazer de volta para a superfície. Fazer caminhar novamente. Queridos, às vezes nos pegamos com tantas coisas. Tantas coisas que nos levam à ruína. Jonas ficou bravo, irado com Deus. E pedia para Deus, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Queridos, e quantos estão nesta mesma situação hoje? Quantas pessoas estão nessa mesma... afundados dentro do ventre de um peixe, onde só há escuridão e aperto e situações em que ele não sabe o que fazer. Nós vemos hoje em dia as taxas de suicídio, elas crescem. E muitas vezes não sabemos o porquê. Existe até pouca divulgação, porque acredita-se que quando se coloca na mídia, aquilo viraliza, como dizem, não é isso? Em 2017 nós tivemos um caso ali de um pastor que cometeu suicídio, de repente veio outro. Existem as recorrências, porque acredita-se que muitas pessoas se encorajam depois que alguém pratica. Alguém fez, então eu posso fazer também, eu consigo também. Mas, queridos, nós estamos tratando deste assunto hoje. É para que o Senhor quebre essas cadeias, em nome de Jesus. É para que cadeias da morte sejam quebradas, em nome de Jesus. É porque Deus pode, queridos. Aquilo que um aconselhamento não é capaz de fazer, Deus pode fazer. Assim como Deus fez com Jonas. Deus deixou Jonas ali no ventre do peixe. Deus deixou Jonas se retratar com ele. Deus deu tempo suficiente para Jonas. Porque ele sabia da dor que Jonas estava sentindo. O Senhor conhece a nossa dor. Como eu disse, nós somos mais de 7 bilhões e 600 milhões de pessoas no mundo. Mas Deus trata individualmente com cada um. Nós não somos uma linha de produção que saiu ou igual carro, né? Bota tudo ali, vai saindo. Nós não somos assim. Deus cuidou das nossas digitais. Nós somos pessoas diferentes. Não somos iguais. E Deus nos trata como pessoas individualmente, com todo o amor do mundo, com todo o cuidado. Aquilo que eu não posso fazer por você, Deus pode. A proposta de hoje é trocar o fardo. Troca o fardo que está muito pesado. Porque o fardo do Senhor Jesus é leve, Ele mesmo diz.
Às vezes você está segurando, e isso só está ferindo as tuas mãos, ferindo os teus pés, ferindo o teu coração. Às vezes é só isso. Às vezes falar sobre esses assuntos é muito delicado. É muito difícil abrir o coração. Falar para alguém, olha, eu sinto desejo de morrer, eu sinto desejo de morte. Outro dia aconteceu uma situação muito complicada. Uma pessoa muito querida me falou assim, olha, eu só não parei ainda porque eu tenho as minhas filhas. Eu fiquei assustada. Eu falei, eu não acredito no que você está me dizendo. Ele falou, isso é verdade. Ele ainda falou assim, quem nunca, né? Queridos, quantas vezes a gente passa por uma situação dolorosa, uma situação difícil, que a gente pensa assim, olha, eu vou morrer, melhor seria se eu morresse. Mas de repente, daqui a pouco, o Senhor vem, o Espírito Santo vem e coloca o bálsamo no lugar. Não é isso? Mas em algumas outras pessoas, este efeito é muito mais demorado. Em algumas outras pessoas demora muito mais. A dor é muito maior. Sabe? São quase 800 mil pessoas que se suicidam por ano. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no planeta. Esta é a segunda maior causa de morte entre as pessoas de 15 a 29 anos de idade. Querem saber os porquês? São diversos. Não existe um motivo específico. A juventude, ela pode estar ligada também a questões hormonais, a questões de transição de idade. Você está ali de criança, depois já não é mais criança, já não... É uma turbulência danada na cabeça das pessoas. E essas idades, elas vêm diminuindo, né? Crianças de 10 anos. E muitas vezes as pessoas pensam assim, são os pobrezinhos, lá não sei da onde, não. Não existe uma classe social específica. Não existe uma escolaridade específica. Os índices de suicídio no Japão, eles são crescentes. Uma característica específica é entre homens de 20 a 40 anos. A idade mais produtiva, muitas vezes, profissionalmente. Vemos assim a crescente, essa quantidade de gente pelo mundo e tanta solidão. Não é isso? Tanta solidão que a gente fica se perguntando por quê. As pessoas não têm com quem contar nas suas dores. Não é isso? Mas, queridos, existe solução para todos os problemas. Existe solução. O que eu não posso fazer por você, Deus pode. O que eu não posso muitas vezes fazer por mim mesmo, eu sei que Deus pode. Assim como Jonas sabia que o seu Deus era clemente, que era misericordioso, eu digo para você, nosso Deus, ele é clemente, é misericordioso, é amoroso. Ele trata cada um de nós individualmente. Todas as coisas que Deus fez, Deus estava cuidando. Deus estava cuidando do caráter de Jonas, estava cuidando, tratando das suas emoções. E a gente vem também de uns costumes meio estranhos, né? Crente não pode ter problema psicológico, crente não pode ir num psiquiatra, nossa, misericórdia. Queridos, a depressão é uma realidade em qualquer lar. São fatores comprovados, problemas de convivência, traumas, questões alimentares, dormir pouco, também está ligado à depressão, também são causas de depressão. Vê como que o leque é muito amplo, que não dá pra gente falar assim, olha, está nesta situação por causa de tal motivo, ou acho que é por causa de tal motivo, sem um diagnóstico clínico. Existem questões que cada um sabe de si. Vou contar somente uma situação. Uma situação de uma jovem que
eu olhei detalhes da história dela. E na matéria dizia assim, os pais diziam, não consegui fazer com que minha filha desistisse do suicídio. Uma moça de 24 anos. E ela, durante a adolescência, ela já apresentava desejos suicidas e não existia uma causa aparente. Filha de pais amorosos, uma família estruturada, financeiramente próspera. A moça chegou a cursar uma universidade, tinha um namorado maravilhoso. E, no entanto, o desejo de morte era grande. Os pais contam que na época, numa época de crise, das recorrentes crises de depressão que ela tinha, ela se cortava. E essa automutilação era tão terrível que eles tinham que levar ela para o hospital para suturar, para costurar os seus ferimentos. E eles procuravam saber o que acontecia, qual era o motivo, e não conseguiam. Até que numa fase já adolescente, quase adulta, eles encontraram um psicólogo e ela conseguiu se abrir para o psicólogo. E ela contou que, quando ela tinha 10 anos de idade, ela era uma menina pequenininha. Então, quando ela tinha 10 anos de idade, ela parecia ser uma criança de 7 anos. E na escola, durante as aulas de educação física, ela era abusada sexualmente por um rapaz de 16 anos. Que a levava para o banheiro e falava assim, se você falar, eu mato os teus pais. Aí você imagina. Uma criança, ela acredita nisso. Ela acredita nisso. E aí depois, as mudanças que a mãe percebeu na menina foi... Ela começou a usar roupas mais masculinizadas, mas como ela era ligada à moda, tanto que ela fez faculdade de moda, então a mãe pensava assim, de repente é por esse motivo, né? É uma moda nova. Mas ela estava se escondendo, tentando se esconder desses abusos. Sabe? Inúmeras questões levam as pessoas a desistirem das suas vidas. Mas novamente, eu quero que você entenda, Deus, Ele pode mudar a tua história. Assim como esses pais não puderam impedir que essa sua filha tirasse a sua própria vida, muitos outros tiveram um encontro com Jesus e tiveram as suas histórias mudadas. E tiveram as suas histórias como testemunho para contar para as outras pessoas. Queridos, o que eu gostaria que os irmãos entendessem nesta manhã é que a igreja não pode ser negligente com certos assuntos mais. Há uns 60, 90 dias atrás, eu preguei a respeito de depressão. E quando eu desci do púlpito, o Espírito Santo tocou no meu coração que eu deveria falar deste assunto. Mas esse assunto é muito sério. É muita responsabilidade, muitas vezes, para nós tratarmos. Mas nós precisamos entender que nós estamos num tempo em que a igreja não pode fechar os olhos mais para as questões humanas. Nós somos seres humanos e quanto mais a gente se volta para a Bíblia, mais nós vemos Deus tratando o ser humano. Mais nós vemos a pregação do Evangelho é para pessoas, não é para máquinas. E nós somos pessoas e temos dificuldades e passamos por problemas. Muitas vezes sabemos a quem recorrer, mas a luta é tão grande que nós não conseguimos. Uma igreja de joelhos é um exército fortíssimo. Precisamos entender isso. E não podemos negligenciar as questões humanas, as questões das nossas emoções. Precisamos falar a respeito delas. São assuntos pertinentes para nós tratarmos dentro de casa. Às vezes as coisas acontecem debaixo do nosso nariz e a gente não consegue ver. Ah, mas como não viu, como não sabia, muita coisa passa batida, a gente não enxerga. Quer que eu fale para vocês uma situação? A grande parte dos irmãos sabem das questões da minha irmã. Conhecem a história da minha irmã. Hoje, pela graça de Deus, ela está numa internação. Mas quanto nós lutamos para que isso acontecesse?
Quantas situações difíceis foram necessárias acontecer para que isso acontecesse. Não porque nós não quisemos. É porque é muito difícil, é muito complicado. A gente busca ajuda, mas os tratamentos são caríssimos. E quando aconteceu, quando começou a acontecer dentro de casa, a gente não via. A gente não percebia. Até que depois de muito tempo, as informações começaram a chegar. E mesmo assim a gente olhava e não via. Queridos, porque dentro de casa é onde acontecem os maiores problemas e muitas vezes a gente não enxerga. É por isso que nós precisamos falar sobre os assuntos. Precisamos entrar no universo uns dos outros. Sabe? Laços tecnológicos. Tecnologia é maravilhosa, mas cada coisa no seu lugar. Nada substitui os laços interpessoais, os laços familiares, nada substitui. E nós estamos vivendo gerações. Outro dia nós lemos uma matéria, né, Lucas, sobre a respeito das questões dos jovens. Por que os jovens não se importam, não querem mais estar dentro das igrejas? Não é porque aqui é um lugar ruim de se estar, não. É porque muitas vezes se sentem perdidos pela falta desses laços. Né? Às vezes vive cada um no seu mundo, cada um para si, Deus por todos. E não é assim. Nós vimos na lição de hoje, nós estamos vendo diariamente, recorrentemente, que nós precisamos estar juntos, unidos como um corpo que somos. Aleluia. Fazer jus a essa história de que nós somos um corpo. Fazer jus de que nós cremos num Deus que é misericordioso, num Deus que é tardio em se irar, um Deus que trata seres humanos, um Deus que cuida de nós. Precisamos parar de falar isso da boca para fora e entendermos que Deus realmente cuida de nós como Pai amoroso. Ok? Estamos entendidos por hoje? Chega por hoje. Vamos orar então, queridos. Que o Espírito Santo continue falando aos vossos corações. Hoje e sempre. Quero convidar a igreja a se portarem de pé para que possamos orarmos. Eu tenho certeza que durante todo o período da reflexão e quando tange o assunto específico dentro da temática Desistir de Viver, você conhece alguém, ou conheceu alguém, ou até mesmo poderá conhecer alguém que está justamente com pensamentos como esse. E cabe a nós, como Igreja de Cristo, orarmos para que Deus esteja intervindo sobre essas vidas e essas pessoas, para que possam aprender a amar a vida, e amar a vida com toda a sua disposição e força, e rejeitar certos pensamentos. E para amar a vida, inicie-se amando a Deus. Quando amamos a Deus, amamos a vida, porque Deus é vida, e Ele concede vida com abundância. E eu quero mencionar aqui alguns nomes. Ixi, a lista está grande hoje, hein, Diácono? Alguns nomes para que possamos então dizer: a nossa irmã Neila Valadares, Cristiane Rezende, Nilma Oliveira, a Claudiane Pereira, Débora Santos, Lourdinha Salvador, Alex da Nova Andradina, Diácono, Marcílio Gomes, José Luiz, Rosimeire Gama, Delmira Oliveira, Pedro Lopes, Bárbara Rosiele, alguma coisa assim, né? Bárbara Rosiele, Zenaide Braga, Edilson Silva, Andreina, eu não consegui ler o sobrenome, parece que é Borchute, alguma coisa assim, Carla Franciele, Josimar de Matos, Cidinha Bettinelli, Sulamita Oliveira, Michele Santana, a Naide Silva, Zilda Rodrigues, Gabriel Martins, e acabou o espaço do papel, deve ser por isso que não pôs mais, né? Que estão todos assistindo e participando do culto juntamente conosco.
Todos esses. E esses são os que estão assistindo, né? E tem muitos que estão ouvindo também, segundo a graça do Senhor. Você que recebeu o toque do Senhor e deseja vir à frente, talvez até mesmo para interceder por uma outra pessoa, esse é o tempo, este é o momento para clamarmos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Irmã Cristilene. Amém. Amém. Isso, nosso querido, o apelido é branco, né? Osmar também, em nome de Jesus. Amém? Vamos interceder uns pelos outros para que Deus haja na igreja e através da igreja sobre todos os nossos amados, presentes ou distantes, serão alcançados pela graça desse Deus maravilhoso. Soberano Deus e poderoso Pai, a Ti a glória, o louvor e a honra pelos séculos dos séculos, Senhor. Nós apresentamos nas Tuas mãos santas e gloriosas toda a Sua amada igreja, para que o Senhor haja sobre esta situação. Abençoa, Senhor, a esta criança, ó Pai, a sua mãe, o seu pai, a sua irmã, o nome de Deus, vai te abençoar. Glória a Deus, abençoe, ó Pai, Pai querido, abençoe, ó Pai, a essa criança, a ela, a sua mãe, Deus abençoe, ó Pai, toda a sua casa, te abençoe. Seja